Boa noite aí a todos, aguardando a entrada aí do pessoal, né, do Dr. Júlio. Vamos estar aqui hoje à noite conversando sobre os medos aí da cirurgia, né? E dando boa noite a cada um de vocês que estão entrando aí, a Brunella, a Eliana, a doutora Beatriz, a doutora Renata, toda a nossa equipe aí. Dr. Júlio entrou, já vou convidar você então, Júlio. O Dr. Júlio Bisnotto, então, que é o bucomaxilofacial da Biclinic. Vou introduzir, né, Júlio? O Dr. Júlio é especialista em cirurgia bucomaxilofacial, é o famoso cirurgião, né, da nossa Que é clínica. isso, famoso, hein? Bondade Faz, sua. faz também cirurgia ortognática, né? Diz o doutor Isso. Danilo que a gente tem que traduzir o que é cirurgia ortognática. Verdade, só aí vai uma hora, viu, Kevin? Para explicar É, o que é cirurgia ortognática, é quase uma hora de que a live fica pouca. ó, eu vou deixar os comentários aqui no comecinho, né? Porque tem o pessoal entrando aí, a Thaís, que é mãe de uma paciente sua, falou que você é Oi, excelente Thaís. profissional, né? Obrigado. Mas a gente está brincando um pouquinho, mas eu falei com o doutor Danilo, ele falou assim, olha, quantas vezes a gente vai escrever cirurgia ortognática e o paciente nunca ouviu falar nesse termo, né? Então eu creio que é importante a gente falar um pouquinho, né, sobre esses termos que para nós é tão comum e para o paciente fica tão complicado, né? Se você quiser falar um É, pouquinho, pelo é menos do que verdade. acho que é É verdade, interessante. doutora. Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Eu queria agradecer muito você, a Biclinic, pelo convite, estar participando aqui dessa live hoje. Acho que nesse momento que a gente vive, né, que já tem uma certa dificuldade dos pacientes saírem de casa, qualquer forma, qualquer meio utilizado para a gente levar informação, né, e uma informação coerente e verdadeira para os nossos pacientes, isso é muito importante, né? Então, até eu estou vendo a Thaís aqui, a Thaís passou hoje com o filho dela, o Vinícius, né, que está em É isso preparação para a mesmo. cirurgia ortognática. A cirurgia Uhum. ortognática ela é uma cirurgia que tem como princípio, né, corrigir deformidades dentofaciais. O que seria isso? De forma bem simples, é quando existe uma discrepância, né, uma alteração de tamanho, de desenvolvimento da maxila e da mandíbula. Então, existe uma incompatibilidade de tamanho, né? Uhum. E essa alteração, muitas vezes, ela precisa ser corrigida com a cirurgia ortognática associada ao tratamento ortodôntico, né? Para que a gente tenha sucesso, tenha estabilidade e o paciente depois possa recuperar suas funções, né, e ter uma vida bem melhor. Eu brinco com o paciente, né, que a ortognática é uma cirurgia de uma responsabilidade muito grande, porque o paciente ele entra muito bem para a cirurgia, né, ele está bem, ele Uhum. quer sair melhor, É verdade. né, então o cirurgião, o ortodontista, a equipe que está cuidando desse paciente tem que ter isso em mente. Não é hora de correr, não é hora de ter pressa, fazer as coisas, né, atropelar algumas etapas, para atingir um resultado que não seja ideal. Né? Então, esse é o objetivo principal, né? É ter o paciente bem recuperado depois. Né, Kelly? Eu acho que isso é fundamental. É verdade. E todas as vezes que a gente, na prática aí clínica, e nós precisamos indicar um paciente para cirurgia, o paciente já fala, não, cirurgia não, por favor, tem certeza, né, que vai precisar de cirurgia? E nós temos aí atendido pacientes esse ano, e você recebe muitos pacientes assim, que muitas vezes ficam esperando anos, né, para tirar um dente silos, que é o terceiro molar, e por medo por É, insegurança, por achar que vai ficar igual o Kiko, né, com o rosto muito né, inchado, que vai ter, que vai doer demais, que vai ficar sem comer muitos dias, que não vai fazer exercício físico. E assim, esses medos
nós temos observado que leva, além de perder o dente que já não está ali numa posição adequada, ele perde outro que está ali numa posição que é favorável. Então ele perde dois dentes ao invés de perder apenas um que já estava indicado pelo dentista de fazer uma extração. Então fala para nós aí, né, Júlio? Eu, como uma dentista mais antiga que você, né? Eu brinco que a gente é Oh. daquela época que o paciente chegava e falava assim, não, o doutor colocou o pé aqui no meu peito E e ficou puxou, né? lá 3 horas, e depois que eu tirei meu siso, nunca mais eu fechei a boca, né? E, nossa, eu tirei e ficou doendo 15 dias. Então, fala para nós um pouco, né, do que mudou, né? Por que que o paciente Uhum. traz tantos medos, né? Realmente, essas histórias são verídicas, né? Porque ele Então, vivenciou isso, né? Aí o pai passa esse medo para o filho. Então, fala para nós o que mudou, né, nessa evolução aí da odontologia. sim, e assim, a gente tem paciente, né, que às vezes, eu já tive uma paciente que chegou com um relato perguntando se ela ia ficar com cicatriz para tirar o siso, uma cicatriz no canto da boca. Aí eu perguntei, falei assim, mas por que não? Porque a minha colega foi tirar um siso e o dentista precisou fazer um cortezinho de lado na boca para tirar o siso. Falei, não, peraí, alguma coisa deve ter acontecido, né? Então, assim, os pacientes, eles sempre que, né, precisam passar por um procedimento cirúrgico, a fobia, né, o medo, sempre vem em primeiro lugar. Eu acho que 85% dos pacientes, né, não gostariam de passar por um procedimento cirúrgico. E muitas vezes, né, esse medo, essa ansiedade, ela se vem baseada... Oi, Acho Kelly? que virou a minha câmera aqui, né? Ah, Sem tá. querer. Eu estava querendo É, ativar uma pergunta. certo. Voltou. Aham. Muitas vezes esse medo, essa ansiedade, ela vem, né, de experiências passadas ou experiências de outras pessoas, né, que com relatos insatisfatórios. E a odontologia, assim como a farmacologia, ela vem evoluindo bastante, né? Então a gente consegue controlar muito bem, né, tanto a ansiedade pré-operatória, a ansiedade transoperatória e principalmente depois a analgesia pós-operatória, né? Com a utilização de medicações anti-inflamatórios, analgésicos mais potentes que atuam a nível do sistema nervoso central, que controla bem essa dor. E o que o paciente não quer, na verdade, é experimentar a dor, É né? O verdade. paciente ele não quer sentir dor. Esse é o objetivo maior, né? Então tem pacientes que falam, ó, eu não quero sentir dor alguma durante a cirurgia, né? E muitas vezes a gente não leva isso em consideração quando a gente está fazendo a anamnese do Amém. paciente, Uhum. né? Então, a É primeira verdade. avaliação dos nossos pacientes ela é muito importante, e aí vem a importância também dos nossos pacientes, né? Passar para a gente essa ansiedade, o medo, né? É, que eles apresentam, né? Muitas vezes de experiências anteriores, né? Quantas É. vezes a gente não atende um paciente e fala assim, nossa, quando eu era criança eu precisei tirar um dente de leite, foram 5 pessoas me segurando na cadeira. É verdade. Então, pensa, né? A, a, a a O pessoa ela trauma, né? desenvolve com aquele trauma na cabeça, Uhum. É. né? E na hora que precisa fazer um procedimento, quando adulto, por mais simples que seja, vem aquilo na cabeça, né? E É, aí o dentista, ele pode falar. não, e é interessante o que você disse aí da anamnese, da importância de ouvir o paciente, porque nós já tivemos pacientes que precisaram fazer uma limpeza, né, uma raspagem e ter que ter uma sedação, né, porque E ele teve que não fazer uma sedação. consegue fazer um procedimento muito simples. Então, quando a gente chega no nível da cirurgia, que é algo, né, que para ele é muito grande, muito mais complexo, né, muito mais difícil de tomar uma decisão, é, Uhum. fala para nós, você começou a falar da parte medicamentosa, então
quais são essas opções hoje que você apresenta para o seu paciente? Vamos começar de um procedimento na clínica odontológica, né? Um procedimento Certo. como extração de um dente, algo que é mais simples, né? Não vamos tão assim longe na cirurgia ortognática. Vamos começar naquilo que é a nível de clínica, no dia a dia. Eu acho que assim, tudo começa, né, como eu estava falando, né, na consulta pré-operatória. A consulta pré-operatória ela é extremamente importante, né, para que o cirurgião ele tenha a sensibilidade de identificar a ansiedade do paciente e não desconsiderar informações importantes, né? Então, se o paciente fala que tem medo, se o paciente fala que quer ser sedado, a gente tem que oferecer esse tipo de opção para o nosso paciente. E aí o controle dessa ansiedade, ela pode começar um dia ou 2 dias antes do procedimento cirúrgico, dependendo do nível de ansiedade do paciente, tá? Ou 15 minutos antes da cirurgia, né? E as opções que nós temos na clínica, né, a gente utiliza desde a sedação, de o controle da ansiedade verbal, né, que eu acho que assim, é extremamente eficiente, né, a partir do momento que o dentista ele consegue controlar a ansiedade, explicar o procedimento e o que vai acontecer durante o procedimento para o paciente, né? Uma outra possibilidade é medicamentosa, né? E aí nós lançamos mãos de ansiolíticos e vários tipos de ansiolíticos disponíveis no mercado, ansiolíticos mais seguros, ansiolíticos que deprimem mais, o paciente fica mais sonolento, né? E a utilização do óxido nitroso junto ao oxigênio, né? Então lá na clínica a gente tem o óxido nitroso com oxigênio, que funciona muito bem para o controle de ansiedade de grande maioria dos pacientes, né, da grande maioria desses pacientes. E uma outra opção, que eu não diria que é a última opção, de forma alguma, eu acho que a gente tem que ter esse arsenal e oferecer para o paciente, né, que seria a sedação endovenosa com o anestesista. Então, nós chamamos um anestesista lá para a clínica. A clínica, obviamente, ela deve estar equipada, né? Tem que estar equipada com oxigênio, com monitorização para ser bem segura. E que você tenha um anestesista também de muita confiança, né? Então, todos os nossos pacientes, quando vão ser sedados, a gente procura passar o caso para o anestesista e, dependendo do caso, o anestesista ele marca uma consulta também pré-operatória para avaliação dos exames, né, para ver o paciente, fazer um exame físico e ver de que forma ele pode, né, ele vai conseguir melhorar a sedação para o profissional. E a sedação, muita gente acha que é ruim, né? Ah, nossa, eu vou operar com o paciente dormindo. Eu vejo só vantagens. Sabe? Muitas vantagens, né? Muitas vantagens. E assim, a grande maioria dos pacientes ansiosos que a gente opera com sedação, depois no segundo procedimento, se ele precisa fazer uma cirurgia menor, ou até uma cirurgia às vezes um pouquinho mais, nossa, não, aquela cirurgia foi tranquila, preciso sedar hoje não. Né? Porque a gente respeitou aquele medo que o paciente tinha, né? Ele passou por aquela experiência, né? Viu que não era tão desconfortável ou desagradável como a história que ele tinha na cabeça, né? A história pregressa dele, e ele acaba aceitando melhor, né? Depois, às vezes, um procedimento sem sedação. Né? É verdade. E sobre esse controle da dor, eu acho interessante, antes de trabalhar com você assim na rotina diária, né, de segunda a sexta, eu, como clínica, desconhecia a quantidade, né, de pacientes que fazem a opção por uma sedação medicamentosa, endovenosa. Então, assim, realmente, como você disse, o índice de pacientes que têm medo de fazer cirurgia é alto, né? Eu imagino que você que lida aí todos os dias com isso,
De cada 10 pacientes que entram lá, então, pelo que você me falou, 8 vão falar que tem medo de fazer o procedimento. 8 vão falar e cerca de 7 vão querer fazer sedado, com algum tipo de sedação. Ou Uhum. óxido nitroso, ou com a sedação via oral, ou sedação endovenosa. Então, assim, a quantidade de pacientes com medo de dentista é muito grande, né? E eu acho que o medo maior, hein, Kelly, é que os pacientes referem à anestesia. Né? O É paciente fala, eu verdade. não quero ver a agulha, né? Uhum. Eu ia Então, perguntar. é, sem dúvida nenhuma, assim, o maior medo é a parte da anestesia. Depois que você anestesia, até mesmo os pacientes muito ansiosos, eles já ficam mais tranquilos, né? E engraçado, né, que tem vários trabalhos que uma das primeiras coisas, mostrando que que a primeira coisa, né, que o paciente olha quando ele vai escolher um dentista é como esse dentista faz anestesia. Olha Se a que anestesia é interessante. dolorida ou não, né? A gente às Isso é vezes verdade. fica, o dentista fica muito preocupado, né, na restauração, no material, e a anestesia é É o péssima, maior né? medo. O É, medo maior está na anestesia. Então, controlar é. essa ansiedade é muito importante, né? Então, o medo não é nem do que vai ser o procedimento. O medo é da anestesia, né? O medo na Ó, grande maioria a das doutora vezes. Kelly está falando aqui do Art Lima que ela tem receio da reação que a anestesia pode gerar no organismo dela. Sim, é verdade, é verdade. Uhum. Que dá uma taquicardia, né? Pode. E na grande maioria das vezes, essa taquicardia que o paciente tem imediatamente após a anestesia, ela acontece pela falta de controle da ansiedade, Uhum. né? Porque hoje a grande maioria dos anestésicos locais que nós utilizamos, a não ser que o paciente tenha alguma alteração sistêmica, né? Nós utilizamos anestésicos com vasoconstritor. Você fazer uma injeção dentro de um vaso nas técnicas odontológicas, não vou dizer que é raro, acontece, mas hoje, né, os instrumentais que os dentistas podem utilizar, ver se a gente está fazendo a injeção dentro de um vaso. Né? Então, Uhum. é muito seguro. As drogas hoje utilizadas como anestésicos, elas são extremamente seguras, As diferente quantidades, né? a quantidade, né? Uhum. E assim, é completamente diferente do que se utilizava em 1975, 80, até por volta aí de 85, né? Mudou muito. Uhum. Os sais Os anestésicos, eles sais, né? É. são extremamente seguros, com uma possibilidade de reação alérgica muito pequena, né? O índice Uhum. de alergia de reações alérgicas em consultório odontológicos decorrente do sal anestésico é extremamente baixo, né? E, obviamente, o profissional, se acontecer, o profissional tem que estar preparado para atuar e controlar aquilo ali, E é né? interessante também a eficácia, né, desses anestésicos hoje, como melhorou, né? Eu lembro que a gente que ficava no PSO lá da UFO, né, usando aquelas, usando aquele anestésico que parecia água, né? Eu brincar com ele. Que injetava, injetava e a anestesia não pegava, né? Como que isso É, também, né? É outro é, receio, né? Muitas vezes, nossa, mas eu tomei 8, o dentista me deu 8 tubete, não pegou, né? é. Hoje, a grande maioria das vezes, o problema vai estar na técnica anestésica e É. não no sal anestésico, né? Não, não Aham, na medicação em si que a gente está injetando. é Né? Por isso também é verdade. importante o profissional ele conseguir lançar mão de conhecer várias possibilidades de técnicas anestésicas, né? Ou essa daqui, pô, tô fazendo certinho, não deu certo, muda a técnica anestésica, às vezes esse paciente tem alguma variação anatômica, né? Uhum. E aí vem a importância do dentista, né, que está fazendo o procedimento, conhecer muito bem de anatomia, né? É. Porque as variações anatômicas, elas existem, né? E se você fez a técnica correta, você tem certeza que utilizou a técnica correta, não tem por que não ter dado certo. Ah, não deu certo. Opa, deve ter alguma variação anatômica, vamos modificar a técnica e aí eu tenho certeza que dá certo.
né? Mas tem muita gente que relata que fez procedimentos, né, que a anestesia não pegou e sentiu dor, né? Então acaba que a É, dor, né, é um medo, né, que traumatiza por essa insistência muitas vezes do profissional de fazer um procedimento sem ter anestesiado o paciente, né? e aí, assim, voltando um pouquinho naquilo que a gente falou, de levar em consideração o que que o paciente fala, né? O que que os nossos clientes, eles falam. A gente sabe, a gente aprende isso na faculdade, né? Que existe um tempo para o início, um tempo que a gente chama de indução anestésica, para a gente Uhum. conseguir o bloqueio do nervo, né? E às vezes a gente está com pressa, né? A gente quer É. fazer o negócio rápido e você inicia o procedimento com o paciente sentindo dor, dificilmente depois você vai conseguir controlar aquela dor, porque aí já aumentou a ansiedade, ele já ficou estressado, e aí você perde a comunicação, né, verbal com o paciente e vai ficando mais difícil, E né? como que é o segredo que você faz lá mesmo com o anestésico, que você esquenta ele? Ah, tem várias coisas, né, Kellen? Assim, É. eu particularmente, eu sou um adepto de anestésico tópico. Eu uso anestésico tópico em praticamente todas as anestesias que eu vou fazer na boca, né? Quando eu aprendi na faculdade, a gente aprende assim, né? Ah, não, anestésico tópico que nada é a mesma coisa, vale a pena, não, aí você perde tempo. Gastar dinheiro, perde É tempo. gastar dinheiro, justamente. E depois que a gente experimenta, né, a gente vê que realmente é eficiente. Então, tem algumas técnicas para você usar o anestésico tópico, por exemplo. Então, você passa ali na mucosa, a mucosa tem que estar seca, ela não pode estar Úmida. úmida, então você tem que secar a mucosa primeiro, passa o anestésico tópico, flexiona um pouquinho para ter uma indução anestésica local e depois fazer o bloqueio, né? Aí uma coisa importante, eu gosto muito geralmente nós trabalhamos num ambiente com ar condicionado e a sala fica fria, né? E o Uhum. anestésico está na solução antisséptica e ali fica frio, fica gelado aquele líquido, né? A gente pega e injeta no paciente. Pá, vai arder, vai doer, né? É. Então, é legal você... eu sempre pego o anestésico antes, coloco na mão e deixo ele Uhum. esquentando um tempinho. Enquanto ele está esquentando na minha mão, para chegar numa temperatura mais próxima da temperatura corporal do paciente, eu vou arrumando a mesa. Vou preparando as outras coisas. Eu já estou de luva estéreo, seguro ela ali na minha mão e vou preparando. Preparo a mesa cirúrgica, os instrumentais, preparo tudo. Quando o paciente senta na cadeira, eu já estou pronto para iniciar o procedimento, né? E aí sempre começo com anestésico tópico primeiro. Então passo anestésico tópico, a santa pomadinha, né? Espero um pouquinho para depois fazer a anestesia. Essa dica eu coloquei aqui para você, porque eu aprendi recentemente com você, né? Acompanhando, vendo a sua cirurgia, e achei super interessante, né? Então, fica a dica aí, as meninas estão assistindo aqui, A Carol a tá Carol, assistindo, a né? Carol foi. Pois é. A gente fez Eu, as depois estações de do vinte e SISO. três anos de formada, viu, Carol? Eu aprendi com o Dr. Júlio, acompanhando, né, as E cirurgias com A ele. Carol foi bem interessante, né? A Carol é a dentista conselheira, né? A Carol Uhum. fez os sisos com a gente, ela fez sedada. Aí ela depois falou assim: Nossa, só me arrependo de ter feito sedada, porque eu queria ter escutado tudo que você falou aqui na sala, né? É. Ô, Mas, Júlio, a Eliane deixou uma pergunta aqui há um tempinho atrás, eu guardei ela aqui, que ela falou que como você recebe a indicação de muitos profissionais, como que você vê a importância da interação, então, a ponte do clínico, que acompanha o paciente, e o especialista, se ela ajuda no controle dessa ansiedade. com certeza, né? Muitas vezes, né, igual a doutora Eliane, ela encaminha vários pacientes que já vão para a cirurgia, né? Então, às vezes, eu não tenho tempo de fazer aquela primeira consulta, mas como são pacientes dela, eu já sei que esses pacientes vêm prontos, porque ela já fez Uhum. essa primeira consulta de controle da ansiedade, de medicação pré-operatória, né? Então, o paciente ele já chega, lógico, nós trocamos ideia, ela conversa comigo, manda as imagens, eu converso com ela, vejo qual que é o objetivo, né,
do tratamento que ela está propondo, e para a gente chegar num denominador comum, e na hora que o paciente chegar para a cirurgia, ele também chega calmo. Isso é importantíssimo, né? O paciente está ciente de por que ele precisa da cirurgia, é o mais importante. Ele chega lá, ele não sabe o que ele precisa fazer cirurgia, às vezes, né, o ideal é até desmarcar. Mas não, volta outro dia, né? Então, felizmente, assim, nós trabalhamos com profissionais que fazem esse meio de campo de uma forma fantástica, né? A doutora Eliane é uma delas, uma parceiraça que a gente opera muitos pacientes juntos, e quando esses pacientes chegam, estão tranquilos, né? Quando é o paciente que precisa sedar, da mesma forma, Júlio, ó, esse paciente é mais ansioso, acho que é interessante sedar, então aí a gente já faz uma anamnese antes, ó, o paciente vem de jejum, né? O jejum, ele é importantíssimo. Muitas vezes as pessoas perguntam, né? Por que eu preciso estar de jejum para fazer a cirurgia, né? Sedado. É para a própria proteção do paciente, né? Porque alguns pacientes, quando sedados, podem sentir náusea, né? Isso é muito raro, principalmente com as medicações atuais. Olha, eu não me lembro de um paciente que tenha sentido náusea com os sedativos que nós utilizamos lá na clínica. Não me lembro, de verdade. Mas pode acontecer, né? Uma hora vai acontecer. Então é importante que ele esteja de jejum, né? Caso tenha alguma intercorrência, a gente consiga contornar essa intercorrência de uma forma rápida, sem nenhum problema para o paciente. Uma outra questão que é muito interessante é essa questão do tempo cirúrgico. Como nós começamos aqui o bate-papo falando de alguns pacientes que ficam postergando essa cirurgia, meu siso é deitado, né? Meu siso está de cabeça para baixo, e é muito difícil. Então, muitas vezes ele fica aguardando aí 10, 20, 30 anos para fazer uma cirurgia. E durante a anamnese eles relatam, meu medo é assim, vai demorar muito tempo? Vai demorar 1 hora, 4 horas, eu vou ficar 6 horas, né? E depois, né? Então, assim... Vai doer depois. Vai doer depois, mas com relação ao tempo, o que eu vejo como clínica é que antigamente, né, o tipo de broca, os martelinhos, né, que a gente usava, eram cirurgias mais traumáticas. Então, assim, o edema era maior, o inchaço era maior, o sangramento era maior, o tempo cirúrgico era maior, o pós-operatório era mais complicado. Então, fala um pouco para nós, né? Eu vejo lá o dia que você fez a demonstração da piezo para mim com o ovo, né? Eu fiquei lá, né? E olha que eu sou dentista, né? Então, assim, fala para nós sobre essa evolução também, né? Que você tem hoje em mãos, né? De instrumental. Como que esse tempo cirúrgico, eu sei que é lógico, né, que a sua experiência que você tem, né, eu falo, não adianta ter a Ferrari, né, tem que saber dirigir, né, quem está pilotando a Ferrari, né, é lógico que a sua habilidade... Tem que saber pilotar, né. Pilotar a Ferrari, aí entra você, né, mas eu sei que todo esse arsenal que você tem em mãos hoje, né, que você aprendeu a pilotar tão bem, faz toda a diferença no tempo cirúrgico e também no pós-operatório. Eu acho que assim, a gente, quando vai fazer uma cirurgia de siso, por exemplo, né, principalmente com os exames de imagem que hoje a gente tem possibilidade de ter em mãos, já dá para prever bem, né, o tipo de complexidade e a probabilidade de ter uma complicação mais séria, né? Então, nós... sempre que necessário, né, utilizamos mão da piezocirurgia, que é um ultrassom cirúrgico que tem um corte muito mais preciso. Quando eu falo em corte mais preciso, ele é um corte mais fino, um corte mais delicado. Quando ele corta, ele queima menos o osso, o que acarreta num pós-operatório bem melhor. Sem contar, né, que quando a gente tem um terceiro molar muito próximo a estruturas nobres, né, estruturas importantes, como o nervo alveolar inferior, né, que é o nervinho que passa ali do lado da raiz do siso, muitas vezes. Então, existe a possibilidade de, com esse ultrassom cirúrgico,
você fazer o alívio, né? Tirar a raiz do dente sem tanto esforço, sem tanto trauma. Então, a vibração ultrassônica, ela corta o osso e facilita a remoção desse dente, né? Sem dúvida nenhuma. E assim, como você colocou no começo, né? Os pacientes às vezes passam aí 50 anos da vida pensando em tirar o siso, não tira porque tinha medo, né? Bom, é verdade que quando o paciente tira o dente mais novo, o procedimento cirúrgico é mais fácil, com menos chances de complicação, tem menos possibilidade de ter infecção, de ter deiscência, né, que é quando fica aquele buraco, Parestesia, né? Também. parestesia, né? Então, assim, eu tenho preferência por operar quando o paciente tem por volta ali de 16, 15, mesmo que seja o dente ainda não completamente formado, né? Até aí por volta dos 18 anos, a cirurgia ela é muito mais tranquila, independente da posição do dente. Pode estar de cabeça quadrada, de cabeça para baixo, é mais Tá. tranquilo. Quando você deixa para fazer isso, né, deixa para extrair o dente mais velho, né, 50, 55 anos, o procedimento cirúrgico já tem uma complexidade um pouco maior, né? Porque o osso ele é um pouco mais duro, não é impossível, de forma alguma, Pode ter. mas o osso ele é um pouquinho mais duro, ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Aí é importante você lançar mão de todos os arsenais disponíveis, piezo, né, broca, né, alguma broca, talvez alguma broca diferente, né? Então, isso é extremamente importante. E hoje, né, Kelly, também, além de tudo, né, quando necessário, lançar mão de imagens, lançar mão de exames de imagens, como a tomografia computadorizada, né? A tomografia ela tem a capacidade de localizar em 3 dimensões aonde está o dente, né? E aí na hora que você abre, eu costumo brincar com o paciente, né? A noite antes da cirurgia, independente da cirurgia, se é uma cirurgia ortognática ou uma cirurgia de siso, eu durmo com o paciente na cabeça, né? Eu tô ali pensando, nossa, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. No início das minhas cirurgias de terceiros Planejando molares, tudo. justamente, para o procedimento ser o mais rápido possível, né? E eu diminuir a possibilidade de intercorrências, né? No início Excelente. da minha formação como cirurgião, né? O meu chefe brincava, e é uma verdade. Eu desenhava todos os sisos que eu ia fazer. Olha que Todos os interessante. sisos. A gente não tinha possibilidade de fazer terceiro molar, de fazer tomografia para todos os terceiros molares. Não era uma realidade de onde eu fiz a formação, que era SUS, né? Então, Aham. mas aí chegava a radiografia do paciente, eu desenhava na mão, simulava a cirurgia na mão para depois, Para né, depois no intervir. Que desenho para depois legal. intervir, né? Em alguns Muita, casos ainda muita faço isso. excelência aí no seu trabalho, né? Eu vejo assim, todo esse planejamento, esse zelo, né? A maneira que você aborda, explica. Eu creio que eu achei muito interessante a sua colocação como a primeira ferramenta que a gente tem para tirar o medo, né? É, Essa é a segurança que o profissional vai transmitir para o paciente, do que ele sabe o que que ele está fazendo, né? Que é, ele sabe onde começa, né? Ele sabe as intercorrências que podem ter e ele deixar o paciente muito seguro e consciente, né, do que vai ser realizado. Nós estamos falando bastante de siso, mas eu creio que é importante, junto com isso, já que você falou da tomografia, falar dos implantes, né? Como são sim, importantes, né? sim, sim. A tomografia, ela hoje, para mim, ela é os olhos que o cirurgião não tem possibilidade de ter, É né? verdade. Porque a gente consegue enxergar com a tomografia coisas que antigamente, quando a gente fazia no 2D, né, só em cima da radiografia, a gente não enxergava, né? A Uhum. mesma coisa, né, quando a gente fala dos implantes e vai falar das cirurgias,
guiadas, né? Então a gente vê no software e pode simular no software possíveis complicações que aquele implante mal posicionado vai acarretar, né? Então no software eu simulo a posição, posso rodar o implante de cabeça para baixo, de lado para o outro, né? E olhar e falar, opa, não, peraí, aqui não dá certo, né? E aí eu tenho, assim, eu tenho isso como uma grande vantagem, né, Kelly? Que é ser filho de um protesista, É né? isso mesmo. E O desde o doutor início, Vanderlei tá aí te assistindo, viu? estava assistindo a live Hoje, aí. hoje eu brinquei com meus filhos assim, gente, vocês estão igual político quando vereador, candidato, que nem a família não vota nele, né? Eu falei, vocês entram lá assistir. Hoje eles apareceram aqui e deram até um tchau. E o Ah, que Vanderlei tá legal. aí acompanhando você, o professor Você, Vanderlei. não, e assim, né, Kelly? Meu pai sempre do início falou assim, ó, você tem que ter na sua cabeça, ainda mais eu enquanto cirurgião, né? Que eu recebo Uhum. muita indicação. O protesista e o paciente, ele não quer um pino dentro do osso. Ele quer o dente na boca, né? Então, se eu não tenho condições de colocar o pino ali no lugar que o protesista e que o paciente precisa, eu tenho que criar condições, lançar mão de enxertos ósseos, né, de enxerto de gengiva, para preparar aquele ambiente para receber o implante na posição adequada, né? E até isso mudou muito, né, Karen? Assim, eu vejo Uhum. muito paciente, às vezes, nos procura, precisa fazer uma cirurgia de enxerto ósseo. Nossa, mas o enxerto ósseo tem que tirar da cabeça, tem que tirar não sei da onde. Eu tive um colega Do que tirou da quadril, da perna, bacia. do quadril, justamente, né? E hoje, assim, a gente, com os biomateriais que nós temos disponíveis hoje no mercado, a gente consegue minimizar muito, né, o trauma cirúrgico, né? Porque na cirurgia de enxerto ósseo, muitas vezes a área que você tira o enxerto é a área que o paciente sofre mais no pós-operatório. A Uhum. região onde você coloca o enxerto, às vezes nem incha direito. Mas É aonde você verdade. tira o enxerto é mais complicado. Então, os biomateriais que nós temos hoje no mercado, eles permitem, né, que a gente faça verdadeiros milagres, É. né, de regeneração de osso, né? Uhum. Utilizando aí outras ferramentas ou outros produtos como agregantes plaquetários, né? Por exemplo, o PRF, né? Que é um, um material do próprio paciente, ele é autólogo e tem trabalhos mostrando que ele melhora o reparo, ele melhora a formação do osso na região ali onde está sendo, a gente precisa da formação do osso, né? É, e em pleno 2020, nós ainda temos, né, pacientes que têm medo de fazer implante É, e tem medo, né, de rejeição. Mas, doutor, né, alguns dias acompanhei uma paciente e você estava explicando, né, sobre a quantidade de casos que tem uma rejeição. O paciente precisa ter medo hoje de ter rejeição de implante? ó, o índice, né, de rejeição de implante ele é extremamente baixo. Eu acredito, assim, a gente deve, pegar na literatura aí, acredito que menos de 2% de pacientes, ou menos, né, tem rejeição ao implante. O que a gente Uhum. tem muitas vezes é falha no processo de osso-integração, né, que é aquele processo do implante grudar no osso. Isso a Uhum. gente tem. Porque muitas vezes a gente fala assim, meu implante, meu organismo rejeitou o implante, aí o dentista veio e colocou outro. Opa, se fosse rejeição era para ter perdido de novo, né? Porque não existia ali uma compatibilidade entre o É. material do implante e o organismo. Então o que a gente tem Uhum. muitas vezes é essa falha. E essa falha ela pode acontecer, né, por falta de osso, por técnica cirúrgica inadequada,
por falta de gengiva, que a gente fala de gengiva ceratinizada, né? Aquela gengivinha mais rosa que tem em volta do dente, por infecção, né? Quebrou ali a cadeia séptica, né? O dentista não tomou cuidado, ou o paciente não higienizou de forma correta no pós-operatório, né? Ou também pacientes que têm algum problema sistêmico, né? Um diabético descompensado, né? Mas aí eu não vou fazer o implante num paciente diabético descompensado. O paciente diabético descompensado, ou Deu uma ele falha aqui tem... para mim. Não sei se falhou para vocês ou só para o Dr. Júlio. Então, vocês estão me ouvindo? Voltou, Júlio. Voltou? Então, os pacientes, né, que apresentam sistemas sistêmicos, né, e estão descompensados, eles precisam, primeiramente, ser compensados pelo médico do ponto de vista clínico, né? Hoje, um grande receio que nós temos, né, e aí tem que ter um cuidado muito grande, é com pacientes que estão fazendo tratamento oncológicos, né? Tanto radioterapia de cabeça e pescoço, ou utilizando medicações para evitar metástases, né? E aí, quando eu falo de medicações para evitar metástase no osso, a gente tem que lembrar também dos pacientes que fazem uso dessa medicação para tratar a osteoporose. Osteoporose. Isso pode, né, aumentar a possibilidade de perda do implante. Mais uma vez, não é rejeição do implante, é perda. Falhou. O processo de osso-integração ele não aconteceu da forma que deveria ocorrer e perdeu o implante. E aí o tratamento é remover, ver por que perdeu, né? Melhorar planejamento, né? Refazer o planejamento e aí repor aquele implante que foi perdido, né? Eu até hoje, né, eu me considero novo aí na prática clínica, né? Até hoje eu não tive nenhum paciente que tinha ou que teve rejeição ao implante. Eu já tive perda de implante. Por exemplo, né, Você conta a história aí, né? o primeiro caso que eu perdi um implante foi na minha mãe, né? Então, não tem jeito. E assim, foi bem, hoje a gente entende por que aconteceu. Na época que eu fiz o procedimento cirúrgico nela e que ela perdeu esse implante, ela fazia uso de uma medicação para evitar metástase no osso, né? Ela teve câncer de mama, ela fazia o uso dessa medicação, que é a lendronata, ela já fazia esse uso por um tempo razoável, e na época que eu fiz esse implante, não existiam trabalhos, né, que mostravam isso. Hoje a gente sabe... O conhecimento que você tem. Justamente, hoje a gente já sabe, né, os cuidados que a gente tem que ter com esse tipo de paciente, né? Então, essas medicações, em algumas vezes, elas precisam ser suspensas antes do procedimento cirúrgico, lógico, conversando com o médico, né, o médico assistente, para ver se o paciente pode ficar sem aquela medicação, por exemplo, né? O professor Vanderlei está fazendo uma pergunta aí para você, fazendo uma afirmação, né, para você. É verdade. Não podemos esquecer das próteses que virão posicionadas sobre esses implantes, da oclusão, do design, que também pode levar à perda, né? A perda do implante, com certeza, é planejamento, né? A gente precisa ter esse planejamento. Então, de forma alguma, a gente pode negligenciar a prótese, o ajuste oclusal, né? Que vai ser feito naquela prótese depois, porque se ficar com a prótese alta, traumatizando, vai perder o implante também. Principalmente quando a gente faz as famosas cargas imediatas, né? Que para o paciente que está assistindo, né? Quando você precisa remover o dente, e no mesmo momento cirúrgico faz a instalação do implante e a instalação da coroa do dente, né? Se aquele dente ficar alto ou ele não ficar ajustado na mordida de forma correta, a possibilidade de perder o implante ela é enorme, né? Que a gente chama aí uma estabilidade
terciária, né? Que é a parte da estabilização da oclusão. A oclusão tem que estar estável, né? Júlio, voltando então no nosso tema aí do medo de cirurgia, hoje nós temos outros procedimentos também, né, cirúrgicos, que são feitos a nível de consultório. Nós falamos de dente ciso, introduzimos um pouquinho ortognática, eu não vou falar muito da ortognática, que é o tema da próxima live, né? Que Verdade. você e o doutor Danilo vão falar sobre ortodontia e ortognática. E quais outros procedimentos cirúrgicos que você faz no dia a dia na clínica e que gera essa ansiedade? Fala para nós um pouco. Bom, tem vários procedimentos, né, que a gente pode fazer. Então, na clínica, a gente faz os enxertos ósseos, né, quando você precisa ganhar osso para instalação de implante. Fazemos também algumas cirurgias estéticas, corretivas, que alteram o sorriso ou deixa o rosto um pouco mais, com desenho um pouco mais fino. Fazemos cirurgias minimamente invasivas na articulação temporomandibular, como a artrocentese, em alguns casos até a artroscopia, né? Pode ser feita de forma minimamente invasiva no consultório odontológico, com sedação e anestesia local. É uma outra dúvida, né, que os pacientes têm muito, né, Kelly? Fala assim, eu vou ser sedado, mas eu não vou receber anestesia? Não, a sedação é uma coisa, a anestesia é outra, né? O que a gente tem é uma potencialização ainda mais da anestesia, né? Quando a gente usa sedação. Com uma quantidade menor de anestésico, a gente consegue bloquear e o paciente não sentir dor, né? E melhor ainda, quando ele não vai ver e nem lembrar que ele tomou anestesia, não vai né? ver, não vai lembrar. Uma outra coisa, né? Tem menos salivação, né? Saliva menos. Sangramento menor, menos né? sangramento. Porque ele está menos ansioso. Sem dúvida. Então, assim, são só benefícios, né? Eu, se possível, sedava todos os pacientes, mas também a gente tem que entender o contexto, né? Tem paciente, por exemplo, que não tem condições de ir acompanhado para fazer um procedimento cirúrgico, né? Então, uma das premissas, a gente tem que ter um paciente, tem que ter um acompanhante para o paciente depois poder voltar para casa, né? Isso é extremamente importante. Tem um tempo de recuperação, né? Depois do pós-operatório. Principalmente, né, Kelly, como nós temos o óxido nitroso, é bom ressaltar, assim, principalmente se for sedação via oral, com ansiolítico, ou a sedação endovenosa, né, que o anestesista vai pôr o remédio lá na veia do paciente. A sedação com óxido nitroso e oxigênio não tem essa necessidade. O paciente, ele termina o procedimento, a sedação ela é revertida imediatamente. Então, ele pode ir embora dirigindo, né, e voltar para as atividades dele. Né? Então, as vantagens são enormes, né? Bom, você tinha me perguntado de procedimentos você faz a mentoplastia, né? Mentoplastia, é verdade, né? A mentoplastia... As próteses, né? As próteses de preenchimento, sim. Prótese de ATM. As próteses de ATM já tem que ser em ambiente hospitalar. Hospitalar, certo. Que a gente estava respondendo só a nível de consultório. Isso, agora em consultório dá para a gente fazer próteses de preenchimento, como próteses de ângulo de mandíbula, né? A mentoplastia, que seria o avanço do mento, é possível ser feito em consultório odontológico com sedação endovenosa, é um procedimento cirúrgico rápido, né? Não é um procedimento cirúrgico demorado, aproximadamente aí 45, 50 minutos faz uma mentoplastia, né? E o paciente volta para casa 5, 6 dias depois, ele já está podendo voltar às atividades dele normal. Próteses de zigoma, né? Então preenchimento hoje está muito em moda, né? Bichectomia, né? Bichectomia. Hoje está muito em moda, né? Preenchimento na região Diz que você é o famoso, faz tudo. Bondade do Dr. André. Biópsias, né? Isso mesmo, Eliane. Biópsias, né? De diagnóstico, remoção de tumor benigno, biópsias de tumores malignos. Alguns tipos de trauma, né? Então, por exemplo, o ano passado nós operamos uma fratura de mandíbula lá na clínica, né? A gente chamou um anestesista, ele fez a sedação,
como era uma cirurgia, uma fratura com pouco deslocamento, né? Nós colocamos o material de fixação por intraoral com anestesia local. E assim, recuperação ótima do paciente, né? E aí a gente tem Um que ver outro também... medo aí que a gente seria importante falar, eu lembrei aqui já que você está falando, seria o medo de ter alguma complicação, né? Aí, mas se eu operar, eu tenho medo de ter alguma complicação. Vou citar algumas, uma hemorragia, né? Uma infecção. O que é importante nesse momento, né? Você aí que é um profissional que alguns dias você falou para mim, não adianta só a gente saber fazer, né? A gente tem que saber também contornar os imprevistos, né? O que pode acontecer. Eu acho que isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu fui começar o meu treinamento, né, em cirurgia. A gente tem que fazer o que a gente consegue resolver de complicação. Todo procedimento cirúrgico tem possibilidade de complicar, né? O paciente ter uma síncope, o paciente ter uma crise de hipoglicemia, o paciente ter uma crise convulsiva, estou falando assim, coisas mais, né? Um sangramento, né? Não aconteceu comigo, graças a Deus ainda não tive nenhum, nem vai ter, mas uma fratura de mandíbula, numa extração do siso. Recentemente eu recebi uma paciente dentista, foi extrair o siso e fraturou a mandíbula, né? Então, eu acho que a gente tem que estar habilitado, a partir do momento que a gente vai fazer um procedimento, a gente tem que estar munido de tudo para que a gente possa resolver qualquer tipo de complicação. Então, o sangramento, né? Nós temos lá na clínica, por exemplo, hemostáticos. Desde hemostático mais simples, a esponja de fibrina, por exemplo, até hemostáticos mais potentes, né, que geralmente a gente usa a nível hospitalar para grandes sangramentos. Mas nós temos lá na clínica, porque se acontecer, tá lá. Tem que ter Tem que ter. em mãos, né? Tem que ter em mãos, né? Os sangramentos hoje, assim, são raros, né, acontecer. Acontece quando vai tirar um enxerto de gengiva no céu da boca, por exemplo, né? Tô falando no céu da boca aqui porque é muitos pacientes, Mas né? seu paciente, né? Hoje a nossa live, nós temos muitos colegas profissionais, estamos adorando, né, acompanhar vocês aí, mas a gente também decidiu fazer uma linguagem mais simples para poder ser direto para o paciente, né? Isso, exatamente. Ó, aqui a Elisa Neide, né? Foi um paciente que eu tratei o filho dela. Nós optamos, né? Ele tinha Elisa Neide, me desculpe, mas eu acho que eu não estou errado, eu não estou enganado. Mas ela é mãe do Luiz Carlos Dantas, né? Um paciente que tinha um tumor, um ameloblastoma unicístico na mandíbula, né? Até nós discutimos esse caso junto. É verdade. E nós tratamos no consultório, né? Com Descompressão. Descompressão, uma técnica cirúrgica minimamente invasiva. Ele cuidou muito bem, né? A mãe dele higienizando muito bem, essa lesão regrediu, para depois a gente tirar a nível ambulatorial todo o restante da lesão, né? Então, ela confirmou, é isso mesmo. Ele mesmo. E está evoluindo super bem, né? Ele já tem mais de 6 meses da última cirurgia e, assim, um aspecto fantástico, fantástico, né? Recebi a radiografia recentemente, está muito bom. Então, a gente tem que estar cercado no consultório de não só, né, de instrumentais, mas também de medicações, que a gente deve lançar mão nesses momentos de urgência, né? E uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante, né? Às vezes os pacientes ficam com medo, mas eu vou fazer uma cirurgia, eu estou longe, por exemplo, longe de um hospital, né? E aí a importância também, nós temos, né, uma parceria, né, que, como a gente já conversou, né, Kelly, a gente paga para não usar, né? Que graças a Deus não precisamos usar. Nunca precisamos e não vamos precisar, né? Mas que é um serviço de UTI móvel. Isso. Né? Então, são coisas que até foram observadas quando você montou a clínica, né? A localização, né? Então, fácil acesso. Fácil acesso ao hospital, né? Fácil acesso ao hospital, justamente. Então, isso tudo foi levado em consideração e pensado, né?
e a UTI móvel para chegar onde nós estamos demora 5 minutos, né? Então, felizmente, nunca precisamos utilizar e nem vamos precisar utilizar. Deus Né? quiser. Porque também os Como... pacientes que têm grande risco de complicação, né, doutor? A gente já fala, ó, não, é melhor a gente fazer esse procedimento em hospital. E aí a gente tem parceria com vários hospitais em Uberlândia, né? Clínicas que têm possibilidade de fazer anestesia geral, né? Então a gente leva o paciente para a clínica, dependendo da complexidade do problema sistêmico que o paciente tem, para fazer o procedimento com maior segurança. Isso é importante, né? A Thaís está falando aqui que a segurança para quem é paciente, cliente, é muito importante, né? Sim, E tudo, sim, isso. isso é o que está no bastidor, muitas vezes o paciente não está vendo, né? Isso. Mas a importância que a gente pensar nesse todo, né? É verdade. Isso tem que ser pensado, né? Afinal de contas, voltando ao que a gente conversou no começo, né, da live. O objetivo maior é que o paciente saia melhor do que ele entrou, independente do tipo de cirurgia que ele vai fazer. Né? Nós trabalhamos muito com cirurgias eletivas. Né? Então, o doutor Marcelo lá de Patos, um grande colega lá de Patos, o Marcelo já teve comigo uma vez, a gente foi operar um baleado, Kelly, né, com anestesia geral, rapidinho. E o paciente teve um sangramento importante, né? E a gente fez compressão, e só com compressão e algumas manobras hemostáticas locais o sangramento parou. Agora, era um baleado no pescoço, né? Então, assim, você controlar um sangramento a nível ambulatorial numa extração de um siso é muito mais tranquilo, né? Ô, Keren, rapidinho, tem uma gatinha que quer aparecer aqui na live. Põe ela aí para falar um oi, tudo bem? Fala oi pro pessoal. Oi. Fala uma boa noite. É participação especial, né? Participação especial, isso é muito bom. Mas a doutora Eliane falou aqui que a experiência em hospital, né, ambulatorial, isso é muito importante, né, para vocês que são cirurgiões, igual você falou, é algo que é muito maior, né, que muitas vezes a gente, até alguns pacientes falam, mas não seria um médico, né, que teria que atender? É verdade, né? E tem muito paciente que tem essa dúvida, né? Fala assim, mas eu vou fazer a minha cirurgia no hospital, mas é com um dentista, né? E muitas vezes eles não sabem, e aí é por falta de divulgação nossa mesmo, né? Dos próprios dentistas, que a gente passa por esse treinamento em hospital, né? Por exemplo, a minha formação foram 4 anos dentro de um hospital, né? Tem serviços de formação que são 3 anos, né? Então, assim, o cirurgião bucomaxilo, ele tem uma formação intra-hospitalar grande, né? Então, não só nos atendimentos de trauma, mas também na interação com as outras áreas da medicina, né? Como, por exemplo, anestesia, né? Então, a gente acaba conhecendo muito das medicações, das interações medicamentosas, porque a gente teve essa convivência com as anestesistas, né? Na minha residência, por exemplo, eu passei 3 meses no serviço de anestesia, 3 meses no serviço de cabeça e pescoço, 2 meses no serviço de oftalmologia. E esse treinamento é extremamente importante, né? Eu acho que assim, você fica mais seguro na tomada de algumas decisões, né? E ainda tive a felicidade de casar com uma esposa endocrinologista, médica. Então, assim, o vovô tá chamando o Theo aí também, ó. Ó, cadê o Theo? Theo, o vovô tá te chamando aqui, Theo. Vem cá. Vem do lado de cá. O Theo disse que ia dançar, como é que chama? Como é que chama a música? Foi Gangnam Star. Ele tá tímido, ó. Oi, Theo, tudo Fala bem? um oi pro pessoal. Eu achei que você ia bater uma bolinha aí pra nós. Ó, a doutora Kelly tá perguntando se você vai fazer embaixadinha. Embaixadinha. Eu não tô com a bola. Ele não tá com a bola. Ó,
Tem uma paciente sua aqui falando também, ó. Tive muito medo de ortognática que meu filho precisa fazer. Quando conheci o Dr. Júlio, senti muita segurança de confiar a vida do meu único filho nesse procedimento. Olha a É, responsabilidade, hein? é verdade. É muita responsabilidade, viu, Kelly? É. E assim, né? Eu tive uma paciente muito querida, né? Que a gente envolve, né, com a família, porque o paciente de ortognática é muito tempo, né, acompanhando ali aquela família, né? E é um casamento que dura um tempinho bom, né? Uhum. E essa paciente que foi operada, eu não sei se ela está assistindo a live, ela é até dentista, né? Ela tinha perdido o irmão dela, tipo um ano e pouco antes, né, de fazer a cirurgia ortognática. Karen, você não imagina a ansiedade da mãe dela, porque ela tinha, né, virou a filha única, Uhum. né? Então, quando a gente foi fazer a cirurgia dela, até um cuidado especial com a mãe, de preparar um ansiolítico para a mãe, porque a mãe eu tinha certeza ia me dar mais Mais trabalho trabalho que a do filha, que que a ia filha, estar anestesiada. né? Porque assim, um paciente que é rígido, né, um paciente que não tem nenhum problema de saúde, a anestesia geral ele é muito segura, Uhum. né? É muito mais fácil você ter um problema atravessando a rua do que numa anestesia geral, se você é uma pessoa que não tem problemas de saúde, né? Então, os médicos hoje, né, os anestesistas, eles têm uma capacidade de monitorização do paciente muito grande e a possibilidade de reverter uma intercorrência de forma rápida e fácil, né? Então é importante ele estar fazendo o procedimento cirúrgico num ambiente hospitalar e o que é de consultório dá para fazer em consultório também é extremamente seguro, Ô, né? Júlio, nós vamos caminhar. Nós ganhamos um tempinho, porque travou aqui o É, início, né? Nós ganhamos uns minutinhos, eu não sei quantos, não sei precisar. Mas eu acho interessante, um último medo que eu pensei aqui agora é o medo de não ter assistência depois da cirurgia, né? Nossa, se acontecer alguma coisa comigo, a gente viu muito isso agora na pandemia, nesse tempo de isolamento social maior, que muita gente foi desmarcando por medo de não ter um acompanhamento, né? é, E independente assim, né, desse tempo e esse acompanhamento, né? Eu não quero dar a resposta porque eu já ia fazer um discurso aqui, né, do acompanhamento, porque eu já vi você até ir na casa do paciente, né? Mas assim, fala para nós um pouco desse pós-operatório. é verdade. Assim, o acompanhamento ele é muito importante, né? Hoje é, pela presença, né, de números, desculpa. A minha menina tá perguntando aqui quem que pediu para ela aparecer na live. Eu desconcentrei um pouco. Não, eu estou É, falando do acompanhamento do pós-operatório, né? Do paciente fica isso. com medo de acontecer alguma coisa e não tem para quem ligar, e se eu sentir dor, e se sangrar, e se um ponto Então, arrebentar. quem trabalha com cirurgia, né, Kellen, assim, tem que ter em mente que as intercorrências elas podem acontecer em qualquer hora do dia, né? Então, assim, todos os pacientes que nós operamos ficam com o nosso telefone, né? Tem acesso ao telefone pessoal, todos, tá? Os pacientes que vão fazer cirurgias maiores em ambiente hospitalar, geralmente até mesmo no pré-operatório eu já deixo o meu telefone, porque eu sei que chegando ali um mês, né, 15 dias para a cirurgia, a ansiedade vai aumentando e o paciente precisa falar comigo, né? O que eu falo assim, ó, se for urgente, me liga. Se não for urgente, Uhum, me manda um WhatsApp, porque de noite eu desativo meu WhatsApp. Mas uhum, durante o dia o WhatsApp fica ativado o tempo inteiro, né? E eu estou sempre respondendo, sempre que necessário, sempre que disponível, eu respondo o WhatsApp. Se for urgente, eu peço para o paciente ligar, porque aí eu peço para alguém atender, né? Ou a Luciene atende, ou eu peço para algum colega atender e ver o que está uhum, acontecendo e de que forma que eu posso ajudar. Então, isso é importantíssimo, né? Você ter esse tipo de acompanhamento, né? uhum. Então, os pacientes de ortognática, os pacientes que são operados em ambiente hospitalar,
o que a gente faz, né, o que nossa equipe faz? Nós acompanhamos o paciente todos os dias, pelo menos até 10 dias após a cirurgia. Eu já tive paciente que eu deixei de operar porque eu ia viajar. Ia ficar 15 dias fora. Eu falei, não, melhor eu não operar. Quando a gente voltar, eu te opero. É verdade. Porque se tiver alguma intercorrência, né, eu tô por aqui. Você tem que estar disponível, né? Isso. Ou se for um procedimento cirúrgico menor, né, a gente conta com uma equipe, né, cirurgias maiores eu opero com o Dr. Anderson, o Dr. Rodrigo, né, então a gente até vê e fala assim, não, quem vai estar em Uberlândia? Então pode fazer a cirurgia, né, vamos operar, não tem problema, que vai ter gente aqui caso tenha uma intercorrência maior. A mesma coisa lá na clínica, onde a gente pode contar, né, com a doutora Marina, que é periodontista, uma excelente periodontista e cirurgiã, né? Então, essa parceria ela é extremamente importante também, né? E, então, assim, os pacientes, eles precisam desse acompanhamento, né? Quando pós-operatório de um ortognático, o paciente não tem condições de ir até lá na clínica, ou até mesmo cirurgias menores, que o paciente não tem condição de ficar se deslocando até a clínica. A gente vai até a casa do paciente e avalia o paciente na casa dele. Eu acho que isso é o mínimo. Nós vamos caminhar aqui para o finalzinho da live, né? Tá tão bom, né? Tá até com vontade de falar, né? vamos entrar de novo. Mas nós tivemos aí alguns dias, né? Essa conversa de ter mais momentos assim, né? Esse bate-papo descontraído, mas informativo, né? Compartilhar um pouco aqui hoje, conheci um pouco da sua história, né? Daquilo que você fez aí da residência e que as pessoas também, né, possam conhecer aquilo que é feito do dia a dia, mandar mais perguntas, né, os bastidores. E agora, toda semana, a gente vai estar trazendo uma dupla aí da Biclinic, né, para a próxima semana vai ser o Dr. Danilo e o Dr. Júlio vai estar conduzindo aí a conversa, né, nós vamos fazer um bate-papo sobre a ortodontia e a cirurgia ortognática. E aí, daí para frente, toda semana a gente vai ter aí uma equipe aí de dentistas, né, trazendo para vocês informação com qualidade, né, e trazendo o que a gente faz no dia a dia. Te agradecer pela sua disponibilidade, por você começar aí esse momento, né, pela parceria que é extremamente importante, né, a Biclinic, ela só existe porque tem vocês, né? Ali trabalhando, e os pacientes brincam com a gente que eles dão trabalho. Eu falo, ainda bem que vocês estão dando trabalho pra gente, senão não adiantava a gente ter um lugar aberto e não ter trabalho, né? É verdade. E agradecer a cada um dos amigos, os colegas dentistas, os pacientes que estão aí também, né? E deixo você aí também fazer os seus agradecimentos. Eu agradeço a presença de todos, né, que estiveram aqui com a gente. Agradecer você pela oportunidade, né, que montou esse ambiente fantástico, né, muito aconchegante e conduz a equipe com maestria. Isso é extremamente importante, né. A gente tem que ter um norte, né, e lá na clínica esse norte é você, e a gente tem que ter pessoas, né, para a gente seguir o caminho correto, né? Então, acho que agradecer aí todo mundo que participou da live, né? Ao professor João César aí, João, um grande abraço para você. Professor João. Dr. Gleison, né? Obrigado. Tem muita gente boa aí, viu? E vai ser bem bacana, né? Os outros bate-papos aí vão ser bem legais, né? Bem interessantes. Vamos convidar vocês também para participar com a gente depois, né? Verdade. Trocar experiência, a doutora Eliane, que está aí, né? Doutora Eliane, o doutor Gleison aí, grande endodontista e implantodontista. Implantodontista. Isso vai ser bom. Mas muito obrigado, viu, Kelly? Obrigado pela oportunidade de estar iniciando aí essas sessões de live aí da Biclinic. E semana que vem estamos juntos. Estamos juntos aí, só que a semana que vem é quinta, né? 20 horas. Quinta, isso? Quinta às 20, isso mesmo. Isso. Aguardamos vocês aí a semana que vem também. Uma boa noite. E um abraço aí na família, viu? Obrigado para vocês também. Um abração para todo mundo aí.